Seja bem-vindo ao Desacomodando.life, e essa é a segunda parte de uma série que eu tô fazendo aqui no canal, que é muito especial para contar pra vocês como é que eu fiz pra ter um parto tranquilo, rápido e o que mudou em relação aos outros partos que eu tive, que foram diferentes desse do Ian. E eu vou contar pra vocês hoje o relato do parto do Matias, que é do meu primeiro filho, ele tem 2 anos hoje, e eu vou contar o relato dele pra vocês. E vou fazer uma terceira parte, né, explicando como você pode ter um parto tranquilo, sem dor e em paz e realmente firme nas suas decisões em relação ao parto ou em relação a ter um parto natural. Enfim, vou tentar explicar ao longo desse vídeo como foi o parto do Matias. Se você ainda não assistiu a parte 1, assiste, porque é continuação. Então, se você não assistir, você não vai entender o que eu tô falando. Assiste a parte 1, que é importante. Bom, relato de parto do Matias. Vou fazer um resuminho da minha gestação do Matias. Foi uma gestação loucura. Por quê? Quando eu engravidei do Matias, eu tava terminando de organizar uma formatura para mais de 500, quase 500 convidados. E na escola que eu trabalhava, no Osilde, Flavinha, saudade, muita saudade, Flavinha. E a gente tava organizando essa formatura, eu não sabia que estava grávida. E eu descobri um dia antes da formatura acontecer. Então pensa, eu tava grávida, eu carreguei caixa, eu arrastei coisa, eu fiquei várias horas trabalhando em pé, sentada. Eu andei na 25 igual a louca, pegando coisa pra formatura, de decoração. Então imagina, foi uma loucura. E eu nem sabia que eu tava grávida, eu descobri. Então já foi uma loucura. E foi um período que eu descobri, era final de ano, era dezembro. Então era Natal, Ano Novo, e depois de janeiro foi férias. A gente foi pra Ilhabela, eu fiz trilha. Nossa, tá louca, né? E aí eu comecei a trabalhar em uma outra escola, que não era essa que eu tinha feito formatura. E foi aí que começaram meus problemas. Essa escola era muito complicada, os alunos eram muito complicados, as coisas não eram muito legais. E eu fiquei muito, muito, muito chateada de estar nessa escola, muito estressada. Eu tava muito inchada. Ai, foi... falar pra mim, eu não queria falar. Então imagina pra um professor, que eu era professora de história, imagina pra um professor não querer falar. Não dá, né? Ainda mais que as crianças vêm pro lado, vai pro outro, acaba fazendo alguma coisa que não pode, você tem que chamar atenção. Na escola que eu trabalhava, não tinha nenhum inspetor no corredor, então era terrível. Não tinha ninguém pra te ajudar, pra te auxiliar, você tinha que ficar o tempo todo, né? Dependendo de você, a organização, a disciplina da sala. Tinha que ficar chamando o coordenador toda hora. Era bem complicado e era longe de casa. Eu dirigia todo dia 1 hora e meia pra ir, mais 1 e meia pra voltar. Era muito complicado. E por que eu trabalhei nessa escola? Porque era concurso, então eu tive que ir, entendeu? Com a esperança de transferir para outra escola quando possível. E quando eu estava mais ou menos com 7 meses, houve uma proposta pra gente mudar aqui pra praia, pra onde a gente mora. Tem vários vídeos aqui no canal de São Sebastião. A gente mora aqui já faz 2 anos exatamente. A idade do Matias, você vai entender. E meu esposo veio com essa ideia de pedir a transferência pra cá, que tinha uma pessoa que queria trocar, porque no emprego dele tem que trocar com outra pessoa. E era uma oportunidade, assim, rara, né, teoricamente, na função dele, e ele queria trocar. E eu falei, amor, vamos esperar esse bebê nascer. E ele disse, amor, mas ele nasce lá, a gente procura um hospital lá e tudo mais. E enfim, a gente orou muito a Deus e foi o que tinha que ser. E a gente fez mudança, eu grávida, fica vendo. Então foi uma gravidez muito, muito agitada, muito agitada. E Matias é muito agitado, ele é muito bagunceiro. Eu acho que é por causa disso. E quando a gente mudou pra cá, a gente mudou numa semana. E na outra ele nasceu. E ainda faltavam 45 dias pra ele nascer. Ele nasceu de 34 semanas e 5 dias. Então ainda faltavam mais de um mês pra ele nascer. E minha bolsa rompeu. Então a gente tava em casa jantando, normal, eu tinha arrumado o quarto, eu consegui arrumar o quarto dele, consegui lavar as roupinhas dele, mas não consegui fazer mais nada. E a gente jantando, eu sentada na cadeira, a bolsa dele rompeu. E foi aquela coisa, tipo, uau, né, vai ser hoje,
é um pouquinho prematuro, mas vai dar tudo certo, vamos lá. E a gente pegou as coisas, tava pronta do hospital, a gente tomou banho, pegou a balsa e foi pra ilha. O hospital da ilha, gente, é maravilhoso. É lá que a gente escolheu que ele nascesse. Eu sei que tem hospital em São Sebastião. Algumas pessoas comentaram, em São Sebastião também tem hospital. Tem hospital. Mas a gente escolheu lá, a gente achou lá muito melhor. A estrutura deles, o atendimento, a política deles, tudo. E meu esposo poderia ficar comigo como acompanhante. Em alguns hospitais não é permitido. O acompanhante é só na hora do parto. E depois você tem que ter um acompanhante mulher, não pode ser homem. Então é complicado, porque eu só tinha ele, não tinha outra pessoa, tinha que ser ele, senão ele fica sozinha com um bebê no hospital. Então, recém-parida. Então não dava, né? Tinha que ser lá. Então a gente atravessou a balsa, chegamos lá. E aí começou meu tormento. Eles falaram que o Matias era prematuro, tardio, que eu já estava com 4 de dilatação, que eles iam tentar reverter o trabalho de parto. E eu já estava com ultrações bem ritmadas. E eles falaram que lá não tinha UTI neonatal. E foi uma coisa que a gente não viu e não se preocupou, porque a gente achou que o Matias ia nascer no tempo certo. A gente nunca esperava que ele ia nascer antes, ninguém nunca espera ter um filho prematuro. A gente quer que nasça na época certa. E o que aconteceu foi que eles falaram pra mim que eu tinha que deitar e pôr as pernas pra cima. Imagina uma pessoa de contração, com contração, deitar e pôr as pernas pra cima. E eles dizerem pra mim que eu ia ter que ser transferida pra qualquer hospital do estado de São Paulo, que eles estavam aguardando transferência e que se eles conseguissem reverter o trabalho de parto, eu ia ter que esperar até o Matias nascer nesse outro hospital. E porque se ele nascesse lá, ele teria muita possibilidade de não sobreviver. E aquilo foi... Ai, só Deus sabe o que eu senti na hora. E aí eu lembrei do meu primeiro parto. E eu pensei, ele vai morrer. Eu já tive 2 filhos nessa vida e os 2 vão morrer. E aquilo foi desesperador pra mim. E eu deitei e eu tava com... Eu tive muita hemorroida na gravidez do Matias. E eu deitei e coloquei as pernas pra cima como mandaram e eu travei minhas costas. Então eu senti muita dor. Muita dor, muita dor. Foi rápido, foi. Mas eu senti muita dor, porque, tipo, eu comecei a sentir dor, era 1 da manhã, mais ou menos. E ele nasceu às 6. 6h05 da manhã. Então, assim, e eu fiquei muita dor. Eu senti tanta dor que eu fui pra tal da Partolândia. Então eu não lembro do meu parto. A última coisa que eu lembro é isso. E quando eu voltei assim, quando, tipo, voltei, né, recobrei a consciência, ele já tava nascendo. E a enfermeira obstetra, a médica, ela falou, empurra, você tem que empurrar. E eu meio sem entender o que tava acontecendo. Meio que acordei, como se estivesse dormindo num sono muito profundo. E eu acordei. E o Matias não nascia. Eu já estava muito cansada. E a médica não conseguia mais ouvir o coração dele. E ela perguntou pra mim se ela podia fazer episiotomia. Ela perguntou. Ela queria me explicar na hora o que era. Eu falei pra ela, eu sei o que é, pode fazer, ele tem que nascer. E ela fez. Ele nasceu. E ele nasceu já com a cabecinha bem de, sabe, parecendo de aquelas cabecinhas de ETzinho, sabe? Porque tava muito tempo já no canal de parto tentando nascer. Mas ele nasceu bem, nasceu gordinho, graças a Deus. Teve algumas complicações, teve icterícia. A gente ficou 6 dias internado. Eu sofri muito com o corte, muito, eu senti muita dor. Demorou muito tempo pra sarar. E foi muito complicado. E eu fiquei meio que brava, chateada comigo mesma por não ter feito talvez o que tivesse que fazer, sabe? Eu não ter feito o que devesse para que ele nascesse logo sem precisar cortar. E eu senti muita culpa por isso. Foi muito dolorido o pós-parto, né, do Matias. E ele era muito pequenininho, mas ele era gordinho, graças a Deus. Então ele nasceu com um peso de bebê no tempo certo. Ele nasceu com 47 centímetros, 3,5 kg. Então ele era bem gordinho, todo mundo até se surpreendeu. Falou, nossa, será que a contagem tá certa? Mas pelas unhas da mão, que ele nem tinha unha, não tinha sobrancelha, era bem carequinha. Eles viram que realmente era um bebê prematuro. E foram dias muito terríveis no hospital. Foi complicado. E ele teve um probleminha de respiração. E eu fiquei com muito medo dele morrer. Muito medo dele morrer. E eu não sei
que teria sido de mim se ele tivesse morrido. Porque ele é a razão da minha vida, ele é meu filho, ele é um presente que Deus deu pra mim, pro meu esposo, meu marido. E é o que significa o nome dele, Matias, presente de Deus. E ele é o nosso presente. Mas foi um parto muito dolorido, muito dolorido. E o pós-parto ainda foi muito mais, porque eu acho que o parto ainda foi rápido, durou 6 horas. Então foi muito rápido, teoricamente. Tem mulheres que sofrem 20, 30 horas no trabalho de parto. Então foi rápido. Mas ele sobreviveu, ele ficou bem, graças a Deus. Foi um alívio muito grande. Mas eu ainda não tinha tido o parto que eu imaginei ter. Não tinha. E pra mim foi muito difícil lidar com isso. E aí que começou esse meu processo de lidar com isso. Lidar com essa situação, lidar com o que eu tinha vivido. E eu entrei em parafuso, eu achei que ele ia morrer. E tudo isso complicou ainda mais o trabalho de parto. Meu esposo tentou me ajudar, mas eu não queria ouvir. Enfim, é um momento que você tá já tão difícil. E com toda aquela notícia dele ser prematuro, eu me desesperei. Então, na gravidez do Ian, eu disse pra mim mesma, vai ser diferente. E aí no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês o que eu fiz diferente na gravidez do Ian. E é totalmente diferente. A gravidez, a minha preparação pro parto, tudo foi totalmente diferente. Sem contar que na gravidez do Matias, eu quase não fazia exercício nenhum. Na do Ian, eu fiz muito exercício. Então eu vou fazer essa comparação pra vocês. E eu sou grata a Deus, muito grata a Deus, que o Matias nasceu bem. Os profissionais que estavam lá cuidaram dele. E ele foi um menino muito abençoado. O Matias é muito abençoado, um menino muito sortudo, muito amado por todo mundo. E eu amo muito esse meu filho, apesar dele ser um danadinho. Tá passando por uma fase, menina, difícil, mas eu amo muito o Matias. Eu amo muito, 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 é meu filho. E apesar de parte dele não ter sido assim, lá muito bom, resultou numa coisa boa que é ele. E então, se você estiver passando por um pós-parto difícil, por um parto talvez não foi do jeito que você esperava também, não se desespere, sabe? Tenha fé, tenha força, foca no seu bebê, que ele precisa de você, pensa nele, se arrume, pense em você também, pede ajuda se você precisar, não deixa de pedir ajuda e no final tudo vai se resolver.